reforma trabalhista, apesar de já estar em vigência, ainda tem sido muito discutida. Os parlamentares ainda se posicionam em defesa ou em posição contrária à reforma. Confira. Eu fiz a discussão, porque você pode imaginar, foram 7 meses, foram 17 audiências públicas. Aqui a gente discutiu com o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, com o Ministério Público, com professores da universidade, com estudiosos do tema, com senadores do PT e de partidos que são contra a lei, Juiz Marlos Melli, deputados federais, juízes, de um lado e do outro, os segmentos. Melli que era favorável, sim. mas tem muita gente contra. Então, você fazer a discussão, uma pergunta que eu sempre fiz e não obtive nenhuma resposta, qual foi o direito que foi subtraído do trabalhador? Olha, dava um nó e não saiu uma resposta. Portanto, eu não tenho o menor otimismo com essa modificação. Claro que o patronato gostou. É evidente que há, inclusive na própria advocacia, muita gente que fica fazendo da questão trabalhista uma indústria, mas é bom lembrar que, na verdade, as questões centrais têm que ser discutidas mesmo. Aqui o presidente da Câmara chegou a dizer que por ele a justiça trabalhista sequer existiria. O Rodrigo Maia falou isso. A reforma trouxe o Brasil do princípio do século passado para o século XXI, porque a legislação que nós tínhamos era uma legislação que levava em consideração que o trabalhador brasileiro era uniforme, era um só. Era aquele operário do princípio do século passado, que usava um macacão, que chegava no trabalho às 8 da manhã, saía de meio-dia, voltava de 2 da tarde, saía de 6 da noite. Marcava o ponto, né? E tinha um trabalho de segunda a sábado, 44 horas semanais. Então esse é o estereótipo do trabalhador brasileiro até 11 de novembro de 2017. Não é à toa que a gente tem esse volume grande, assim, absurdo de ações trabalhistas. Então nós demos um parâmetro legal. Ao contrário do que dizem, nenhum direito foi retirado, até porque os direitos do trabalhador, todos eles estão na Constituição. E essa era uma lei ordinária, que é o artigo 7º e 34 incisos. Mesmo que houvesse a vontade que não havia, não se poderia uma lei ordinária ultrapassar a Constituição. Eu me posicionei contra a proposta apresentada pelo governo, porque, ao nosso ver, a reforma trabalhista vai precarizar as relações de trabalho e criar um ambiente desfavorável ao trabalhador. Eu vejo que as leis trabalhistas devem proteger, todas as leis devem proteger os mais fracos, os que mais precisam. E o que nós estamos percebendo é que o que foi aprovado cria uma relação desequilibrada entre o patrão e o empregado. Para mim, sobretudo, o combate à informalidade. A gente tem hoje uma informalidade enorme, onde as coisas acontecem por fora da lei, à margem da lei, e aí sim o trabalhador fica desamparado. Porque o que garante, sobretudo, os direitos trabalhistas é o artigo 7º da Constituição. São 30 e tantos incisos. Quando você faz no jeitinho brasileiro, sem assinar carteira, pagando por fora, ou tudo fora da lei, isso sim deixa o trabalhador sem recolher previdência, sem ter os direitos todos. Então o combate à informalidade é uma diretriz da reforma, para mim, fundamental, porque você legaliza aquilo que já acontece na prática e também você deu mais liberdade ao trabalhador. Acho que a gente tem que mudar um pouco essa visão paternalista.